Muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão de transferência de conhecimento e de apresentação de projetos de inovação no stand dos Centros de Competência na FNA 2024. Hoje teremos aqui a apresentação de um projeto aprovado na Iniciativa Emblemática Agricultura Circular, que é o projeto CRIQUI, coordenado pelo Instituto Superior de Agronomia, e que teremos aqui a apresentação por parte de um dos parceiros. E dizer que, portanto, que esta iniciativa se desenvolve no âmbito de um conjunto de eventos que nós temos estado aqui a fazer diretamente da Feira Nacional da Agricultura, em que o objetivo é precisamente este: dar a conhecer resultados de projetos de inovação, com um foco especial nos projetos PRR, também aqueles que estão a decorrer agora no âmbito das diferentes iniciativas emblemáticas. Portanto, posto isto, vamos então passar à apresentação do projeto e daquilo que o nosso orador tem para nos dizer relativamente a este projeto. Agradecendo já, passo então a palavra ao Gonçalo, que vai fazer o favor de se apresentar, o parceiro e depois a apresentação do projeto. Boa tarde a todos, eu sou o Gonçalo Costa, venho aqui representar a Cricket Farming Company, um dos parceiros do projeto CRIQUI, e aqui ao meu lado tenho a Helena. Já agora. Olá, sou a Helena, sou a técnica superior do projeto CRIQUI da parte do ISA. Venho aqui em representação da professora Elizabeth Figueiredo, que por motivos não conseguiu estar aqui, não conseguiu comparecer aqui a esta sessão, portanto vou estar aqui e vou fazer o meu melhor para falar aqui pelo ISA. Portanto, para vos dar aqui a conhecer este PRR, antes de sequer introduzir aqui o tema, vou então falar um bocadinho sobre porque é que este PRR sequer aconteceu. E, portanto, quero-vos perguntar se alguma vez comeram insetos. E provavelmente vão-me dizer que não, mas a realidade não é assim tão bem. Não comeram todos, exatamente. Obrigado, público. E a realidade é que não é bem assim para cerca de 2 bilhões de pessoas que regularmente comem insetos aqui no planeta Terra. O consumo de insetos foca-se principalmente ali junto aos trópicos, como vocês podem ver aqui neste gráfico. Infelizmente, em certos países, nomeadamente no Ocidente, esta tradição de comer insetos foi-se perdendo ao longo do tempo. Existem várias teorias, mas uma delas é que, por exemplo, as religiões de raízes judaico-cristãs podem ter feito um bocadinho, tornado um estigma, um tabu, o consumo de insetos. Curiosamente, durante grande parte da nossa história evolutiva, nós ingerimos insetos. Prova disto é que coprólitos antigos de humanos antigos revelavam uma grande quantidade de quitinases. A quitinase é uma enzima que é necessária para cortar a quitina, e a quitina existe onde? Em artrópodes em grandes quantidades, nomeadamente, e também nos insetos. E uma das questões agora, passando aqui para a nossa alimentação atual, porque é que nós deveríamos comer inseto? Aqui uma das grandes questões é que, deixa eu ver se consigo ler. Ok, desculpa. Nós utilizamos menos recursos ao criar espécies de insetos. Temos aqui, por exemplo, o exemplo da vaca, que consome uma grande quantidade, seja de água, seja de terreno cultivável, seja também de comida por si só. Temos também aqui o porco, a galinha e também depois temos os grilos. Aqui prende-se muito com os feed conversion rates, os rácios de conversão. Portanto, imaginem, uma vaca, para produzir 1 kg de carne de vaca, é preciso dar-lhes 10 kg de alimento. Geralmente palha, ou não sei o que é que as vacas comem. Erva. Para, por exemplo, alimentar um porco, vamos precisar à volta de 5 kg para obter esse mesmo esse quilo de carne. Para as galinhas, também à volta de 5, 6. E para as locustas, vamos precisar de alimentar... Vamos precisar de alimentá-las com apenas, acho que é 1,1 kg. Portanto, para obtermos 1 kg de massa de gafanhoto fresco, optimizado, vamos precisar apenas de 1,1 kg. Portanto, esta grande facilidade de conversão de recursos é-nos possibilitada porque os insetos não necessitam despender energias a aquecerem-se eles próprios e, como tal, conseguem facilmente transformar tudo isso em proveito. É claro que depois vamos ter aqui menos desperdício, porque estes 0,1% estes restantes 100 gramas, 200 gramas, é desperdício na forma de frasse. Os dejetos dos insetos podem ser facilmente incorporados, mas já falei disso mais em diante.
Outra coisa que os insetos têm de bom é que eles não necessitam não emitem grandes gases com efeito de estufa. Um dos grandes problemas que nós temos é que, por exemplo, com as vacas, que se peidam muito. É estranho estar a dizer isto, mas a última vez que foi alguém que disse isto foi um certo tipo de um partido num debate nas legislativas. E isso é verdade, as vacas produzem muito metano e o metano tem um papel muito mais importante a curto e a médio prazo do que, por exemplo, o CO2. Já o porco e a galinha produzem muito menos metano e CO2 e os grilos, ali como vocês podem ver, apenas 1 graminha por cada quilograma produzido. Portanto, até agora estão aqui os grilos a ganhar. Depois, relativamente também ao uso de espaço de terra cultivável, as vacas, que lá está, precisam de muito espaço para produzir 1 kg de carne de vaca. Em comparação às outras opções, vão precisar de muito menos. O que é que isto nos promove? Promove que o cultivo mais intensivo de insetos permite reduzir o impacto sobre os ecossistemas naturais. Ou seja, em vez de nós estarmos a devotar cada vez mais terra para produzir gado dito tradicional, nós agora vamos ter um impacto muito menos ao produzirmos estes insetos. E claro, porque não, existem cerca de 10 milhões de espécies de insetos, com apenas 10% de espécies descritas, e cada uma pode ter a sua própria textura, pode ter o seu próprio sabor. Eu posso dizer que, por exemplo, já provei as larvas do borbulho da palmeira e aquilo sabe a Roquefort. É ótimo, não é? É ótimo. Tem a mesma textura e tudo. E, portanto, existem aqui muitas texturas diferentes que ainda não foram trabalhadas e que são completamente desconhecidas, principalmente para o mundo ocidental, e que nós podemos introduzir aqui uma inovação gastronómica elevadíssima. E agora, passando aqui para aquilo que nos leva, é porque é que nós haveríamos de comer grilos. E aqui tenho um gráfico. Este gráfico mostra a comparação nutricional entre os vários tipos de proteínas que nós temos, e ali nos cantos nós temos os cogumelos e o azeite, e basicamente isto permite esmagar, basicamente achatar toda a informação que nós temos relativamente a uma base de dados e colocar facilmente para nos ver uma representação gráfica. E aquilo que nós conseguimos ver na análise deste gráfico é que a farinha e o pó de grilo é muito comparável para lá, tenho que ver aqui o gráfico, não consigo ver bem, à carne de porco e de vaca, enquanto nós temos, por exemplo, um outro inseto também utilizado para a alimentação humana, o tenébrio, que é muito comparável, por exemplo, ao salmão, que é um inseto que tem um bocadinho mais de lípidos saudáveis e, portanto, é muito comparável em termos de perfil nutricional. Todo este impacto, este barulhinho em torno dos insetos serem bastante bons, e o início do arranque do cultivo de insetos começou ali por volta, há quem diga ali por volta de 2014, quando a FAO lançou um relatório sobre a produção, sobre como os insetos podem ser necessários para alimentarmos os cerca de 10 bilhões de pessoas, acho eu, ali quando nós batermos em 2050. E como tal, isto aqui permitiu gerar uma nova oportunidade de negócio, novos mercados começaram a aparecer, estes mercados emergentes, para focar principalmente no cultivo de insetos. E a maneira como nós conseguimos então desenvolver estes mercados e fazer face a esta procura que começou a aparecer é criar os insetos numa vertente que se chama Micro Livestock. Esta vertente é o quê? Nós conseguimos, por muito giro que seja, empilhar vacas umas em cima das outras, é um bocadinho impossível de se fazer. Portanto, aquilo que nós conseguimos fazer com os insetos é que nós conseguimos criá-los em grandes densidades, porque são insetos que estão habituados a ser criados em grandes densidades, ser criado em grandes densidades, peço desculpa, e conseguimos empilhá-los, ou seja, estes insetos vivem num substrato, vivem em, basicamente, tabuleiros, e estes tabuleiros podem ser encaixáveis uns em cima dos outros. Portanto, quando nós estamos a criar insetos, nós não estamos, tradicionalmente, como o cultivo tradicional de gado, a crescer em 2D, mas sim em 3D. Tanto em comprimento e largura, mas também em altura. E aqui é por isso que é preciso muito pouco espaço para lá estar a criar 1 kg de insetos.
Como tal, surge aqui o projeto Cri-Cri como resposta a estas problemáticas. Posso dizer, por exemplo, que lá está, falei anteriormente, o crescimento populacional. Temos aqui a parte da sustentabilidade ambiental, que ainda que não esteja 100% comprovado que os insetos são mais sustentáveis que as outras opções tradicionais de proteína, existem bastantes evidências. Para além disso, os insetos podem ser, o cultivo, esta bioindústria dos insetos pode ser inserida numa economia circular. Porquê? Porque nós conseguimos alimentar os insetos com subprodutos, por exemplo, das agroindústrias ou coprodutos, e depois daí gerar valor, não só sobre a forma de proteína, lá está, os insetos são ricos em proteína, mas também o frasse, aquilo que eu falei anteriormente, os dejetos, que depois podem ser aplicados outra vez na agricultura. E por fim, claro, é uma oportunidade de negócio, e como eu falei anteriormente, com o relatório da FAO, veio criar aqui um novo burburinho, um buzz, como eu costumo dizer em inglês, relativamente a este mercado, e há cada vez mais players no mercado. Ao contrário das outras proteínas de inseto que já existem, por exemplo, a mosca soldado negro ou o tenebro, que já existem players bem firmados no mercado, e aqui no mercado, e principalmente no português, nós temos a Entogreen com a mosca soldado negra e a Thunder Foods, que são parceiros também de outras agendas. Para o grill isso já não acontece, portanto já esteve à procura muito no mercado europeu e não há ainda players que sejam bem firmados com uma indústria dita 4.0 a trabalhar este inseto. Portanto, é uma oportunidade que nós temos aqui também, não só de investigação e desenvolvimento, mas também de inovação e, claro, também de empreendedorismo. Portanto, os objetivos aqui do projeto, muito rapidamente, é criar produtos inovadores, portanto, tentar criar géneros alimentícios que podem ser introduzidos no mercado e já validados. Vamos melhorar aqui a criação dos insetos, melhorar, lá está aquilo que eu falei, o feed conversion ratio, a transformação de comida, para que seja ainda melhor do que as outras opções ditas tradicionais. Lá está, fazer também aqui o uso desta cadeia circular, ou seja, pegarmos nos subprodutos e depois voltarmos a introduzir nas mesmas culturas que deram origem a esses subprodutos. E por fim, lá está a valorização dos sub e dos coprodutos formados por insetos. Por exemplo, estamos a pensar na quitina. A quitina, se for extraída do inseto, pode ser produzida para fazer quitosano, e o quitosano é muito valorizado na indústria farmacêutica. O frasse, como eu disse anteriormente, pode ser utilizado também em agricultura. Portanto, estes são, de uma forma muito resumida aqui para este seminário, os objetivos do projeto. Este, então, projeto está dividido em 3 linhas de ações. A 5.1, que é a produção de fertilizantes orgânicos com base em frasse de insetos. O 5.4, que é o aproveitamento energético dos desperdícios de produção de insetos, mas ainda é falar um bocadinho mais à frente. E por fim o 5.5, que é a valorização dos subprodutos vegetais e da produção dos insetos. A atividade 5.1 parte de desenvolvermos novos fertilizantes orgânicos com base no frasse de grilo, e isto já está em curso com os nossos parceiros no INIAV. Se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar a meio. Depois nós temos a atividade 5.4, que é, ok, temos aqui este frasse, mas que outros usos é que nós podemos dar? Portanto, nós provavelmente estamos aqui a testar a possibilidade de utilizar-me como biochar. Tens uma pergunta? Diz. O que é o frasse? O frasse são os dejetos do grilo. Okay? Portanto, é assim uma coisa seca, depende também, há frasse e frasse. Há, por exemplo, o frasse da mosca, para não dizer de outra forma. O frasse da mosca, por exemplo, é muito pastoso. O frasse do tenebro é muito fininho, por exemplo, o do grilo apresenta-se assim nestes pequenos grânulos, é muito interessante. E, portanto, nós podemos então tentar utilizá-lo como biochar, ou seja, pegar-nos nestes dejetos e tentar pegar-os de fogo para ver se tem alguma... Pronto, se dá, eu não sou especialista nesta parte de pegar no frasse e pegar fogo, mas é tentar ver qual é que é o potencial como biochar. E depois nós temos também o potencial para gerar metano, ou seja, ao fermentarmos aqui este frasse, qual é que é a produção que pode haver aqui, por exemplo, de metano, também para nós obtermos o chamado biocombustíveis, ou biogás. Depois nós temos as atividades 5, as 5 e a 6, que é o não ao desperdício. Portanto, estas aqui englobam duas coisas, que é ver qual é que é a quantificação
dos desperdícios que há ao longo da cadeia alimentar, da cadeia produtiva, peço desculpa, e para isso nós temos os nossos parceiros que estão atualmente a mapear qual é que é a quantidade de subprodutos que têm ao longo do ano, porque é muito importante nós termos um fornecimento contínuo e não sazonal de subprodutos, idealmente, é claro que trabalha-se com o que há. E por fim nós temos também a elaboração de dietas com base nestes subprodutos. Porquê? Porque os insetos, assim como nós, precisam de dietas muito específicas em termos de proteínas, de lípidos, de hidratos, e o tipo de formulação que é dada aos insetos vai impactar muito depois a composição final do produto final, seja por exemplo do pó de grilo ou dos lípidos. A dieta tem um impacto muito grande depois no que nós vamos ter no fim, e portanto é de extrema importância nós conseguimos formular aqui alimentos compostos, dietas que venham depois ter com base nas expectativas que nós temos do produto final. E dentro também daqui temos depois agora o A6, que são com os biopolímeros, em que nós então vamos extrair a quitina, que é do exoesqueleto, que é esta pele que os insetos têm, que os protege de todas as intempéries. Podem pensar como se fosse uma pele juntada com o nosso esqueleto, que é chamado exoesqueleto, dando suporte à estrutura, à integridade ao grilo, como também o protege de N coisas, de patogénios, etc. E esta quitina é muito especial, porquê? Porque nós conseguimos, através de processos laboratoriais simples, transformar em quitosano, que atualmente é um produto extremamente sazonal, porque grande parte dele vem da indústria produtora do camarão, que acho que ele vem dali do Sudeste Asiático, e como tal é um produto que tem uma grande sazonalidade. O produto às vezes é muito instável no que toca a parâmetros de qualidade, e portanto se nós conseguimos fornecer de uma forma contínua ao longo do ano um produto que seja sempre balizado em qualidade e esperamos nós que tenha uma ótima qualidade e que também forneça outras biopropriedades que sejam diferentes do quitosano de crustáceos, então aí nós temos também um produto com valor acrescentado e também muito diferenciado da restante competição. Também dentro desta linha de ação nós temos inovação alimentar, portanto, em parceria com o Instituto Superior de Agronomia vai-se tentar formular dois alimentos para depois validar posteriormente no mercado. Vamos ter também esta parte, não só utilizar, estava a falar muito de alimentação humana, porque eu adoro a alimentação humana, os insetos na alimentação humana, mas também vamos utilizar os grilos para a avicultura, portanto vamos testar várias formulações de farinhas para dar então aos grilos, frangos, para ver como é que se comporta em termos de performance. Isto é muito curioso porque acho que foi hoje que foi aprovado o uso de insetos vivos para a alimentação animal, e já existem muitos artigos científicos que dizem que ao nós darmos insetos vivos aos frangos, nomeadamente a larva de soldado negro, o que acontece é que eles ficam menos agressivos porque fomentam o estímulo natural deles andarem ali a bicar pela comida. Então nós conseguimos facilmente reduzir a agressividade entre os frangos. Acho que isso não sei, mas acho que isso é um grande problema. É? Pronto. Sim. E portanto isso vai ser também umas coisas que este PRR irá tentar responder. E por fim nós temos as atividades de divulgação, como esta aqui que está a ser em parceria com o COTN, que é transversal a todas estas linhas de ação. Por fim nós temos aqui os nossos parceiros, só para vos elencar, temos a Universidade de Lisboa, em parceria também com o líder da candidatura, que é o Instituto Superior de Agronomia, temos a Cricket, que vem aqui representar a camisola, o COTN, que temos aqui os nossos colegas, o INIAV, o DAP Centro, a Nutrix, a Agrotejo, não consigo ler os outros, são muito pequeninos. Manuela Rosa Leal, a Sociedade Agrícola de Valdelir e a Associação de Regantes. Regantes. Sim. E uma empresa de cerveja, produtores de cerveja, que é a Correia Barata e Martins, e um agricultor individual, que é o Manuel Leal Rosa. Obrigado, Helena. Quero então agradecer aqui a vossa atenção e pronto, muito obrigado, e o resto de uma boa Feira Nacional da Agricultura. Muito obrigado. Muito obrigada. Resta-me perguntas. Resta-me agradecer, e tenho uma questão, para não irmos sem termos uma questão. Disse muito bem que estão a fazer um levantamento sobre o mapeamento de subprodutos
para a alimentação dos grilos. Eu gostava de saber se, e não puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa fileira, que é a fileira hortofrutícola, quer seja a parte do vegetal, quer seja os desperdícios também das fruteiras, se vocês nesta altura já conseguem ter alguma ideia de se estes desperdícios da fileira podem ser interessantes na alimentação dos grilos. Sim, sem dúvida. Nós estamos a testar agora atualmente vários subprodutos, não no âmbito deste projeto, portanto, sim, já de outros, porque ainda estão a mantear. Provavelmente no âmbito da agenda e CETERA, não é? Sim. E portanto nós já elencámos vários, por exemplo, temos a abóbora, os grilos, agora o comer abóbora, ananás, temos aqui vários subprodutos que são bastante interessantes e que ocorrem ao longo do ano todo, principalmente do ananás, que nós podemos dar de forma bastante fácil aos insetos. Também o dresch da cerveja, da levedura de cerveja é bastante atiçante. Já agora queria acrescentar também que estão neste momento uma aluna de licenciatura está a acabar o projeto dela, que é exatamente sobre isso, testar a preferência dos grilos em relação a vários produtos agrícolas, mesmo nesse sentido, de ver se o que é que eles gostam mais, não é? Exato. Espero que gostem muito também das nossas frutas e hortícolas, pelo menos aquela parte que nós não aproveitamos, uma vez que o grande objetivo deste projeto nós não nos podemos esquecer é a agricultura circular, e um dos grandes desígnios da nossa fileira é a diminuição do desperdício. E, portanto, quando nós falamos do desperdício, falamos também daquilo que eventualmente não conseguimos aproveitar enquanto valor comercial, mas que pode ter aqui uma valorização interessante e, mais uma vez, completarmos o ciclo. Exatamente. Muito bem, posto isto, resta-me agradecer e esperar os maiores sucessos para este nosso projeto. E que no final a gente consiga olhar para esta questão de uma maneira muito mais natural e como fazendo parte da nossa alimentação futura. Muito obrigada. Muito obrigado.